Professor, boa tarde. A gente vai começar hoje então com a matéria de integrais numéricas, tá? Integração numérica. Vou explicar o que é, vou explicar para que serve, vou dar um exemplo, tá certo? Bom, a ideia básica aqui é o seguinte. Quando você fala em integração numérica, é uma técnica que vem ao encontro dos casos em que você não consegue calcular a integral algebricamente. Vou tentar explicar isso de uma maneira mais fácil para entender. Então, vou colocar um título aqui. Integral numérica. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é a chamada regra do trapézio. Tá? O que é a tal da regra do trapézio? É uma regra que possibilita calcular a integração numérica. Bom, ela fala o seguinte, seja f contínua, quer dizer, f é uma função contínua, no intervalo AB. Aí, definindo-se uma partição. Definindo uma partição regular de AB por A por x0, por A igual a x0, depois x1, x2, até chegar no caso no x n menos 1, e o xn, que vai ser igual ao valor de b. Então, nós temos o seguinte, que a integral de a até b de f de x dx, ela vai ser igual a b menos a sobre 2n, onde esse n aqui é o total de partições, tá? Que multiplica, por sua vez, o seguinte, que multiplica f de x0 mais 2f de x1 mais, a gente vai desenvolver isso aqui até chegar no 2f de x n menos 1, mais aqui o f de x n. Perceba então o seguinte, que o primeiro termo aqui e o último termo aqui não são multiplicados por 2. Os demais termos, todos eles aqui, os termos intermediários, a gente acaba multiplicando por 2. Então tá, mas aí a pergunta, o que é uma partição? Vamos lá. Quando você fala em particionar, é você repartir em partes. A definição básica é essa. Então, suponha que você tem um intervalo AB e você queira particionar esse intervalo aqui. A gente vai acabar tendo o seguinte, é como se eu pegasse o intervalo AB e separasse ele em partes iguais, e repartisse ele em partes iguais. Então, o primeiro valor aqui seria o valor de A, que é o x0. Depois você vai ter aqui o x1, x2, e assim vai. Você vai repartindo aqui. Até chegar no xn menos 1, que é o penúltimo termo, e o xn, que é o último termo, que é o b, que é esse b aqui. Então, o A é o primeiro termo e o b é o último termo que está aqui. Então, fazer isso aqui é chamada partição de um intervalo. Quando você tem que esses pedaços aqui tem todo o mesmo comprimento, tem todos os mesmos comprimentos, consequentemente, você acaba tendo, então, a partição regular. É isso. Eu acho que convém muito, né, a ideia da integral por partes, por integral numérica é essa aqui. Vamos pegar e fazer um exemplo, então, para ficar mais fácil para entender. Eu vou fazer com vocês o seguinte exemplo, que é essa continha aqui. Calcule a integral numérica de dois pontos. Integral de, vamos colocar de 0 até 1,2 da função f de x elevado ao quadrado dx com n igual a 6. Aí você vai falar assim, mas por que essa função aqui, professor? Aqui tem uma explicação para ela, por que eu peguei essa função aqui. Você pode perceber que essa função especificamente aqui parece também simples, exponencial de x ao quadrado, né? Parece muito com a integral da exponencial de x. A gente sabe que a integral
da exponencial de x em relação a x é ela própria. No entanto, a integral de exponencial de x ao quadrado aqui não tem uma expressão algébrica para ela. Significa que não tem uma função tal que você derive e que dê exponencial de x ao quadrado. Você não tem, simplesmente não existe. A bem da verdade, existe integral algébrica de poucas funções. As demais, você acaba não tendo uma expressão para elas. Aí o que você pode pegar é lançar a mão dessa fórmula aqui para calcular o valor da integral definida, não da integral indefinida. Como assim integral definida? Se a gente pegar e relembrar o que foi visto lá no cálculo 2, a gente sabe o seguinte, que dado aqui um plano cartesiano e dado o gráfico de uma função, dado aqui um plano cartesiano, eu sei que o gráfico dessa função especificamente aí é alguma coisa assim, passa aqui pelo 1 e tem esse comportamento aqui, né? Uma função exponencial é para cima assim. O que foi passar lá no cálculo 2 é que a integral definida é numericamente igual a essa área que eu estou rachurando entre o eixo x, tá certo? E o gráfico da função, desde que a função seja positiva dentro do intervalo, né? Se você pega aqui de 0 até 1, essa função aqui é positiva entre 0 e até 1. Ela é positiva sempre, na verdade. Então, se ela estiver sobre o eixo x, a integral vai ser numericamente igual a essa área aqui. Essa área é igual à integral de 0 até 1,2 de exponencial de x ao quadrado dx. Então, gente, a integral numérica, a integral, o número que te dá essa integral, existe, porque é igual à área. Eu estou vendo aqui, ó, aqui é a área. Eu consegui marcar, rachurar essa área aqui. Então, essa área aqui, ela existe. Então, quer dizer, existe um número que define ou que aproxima esse valor aqui. Só que eu não tenho uma expressão algébrica para calcular isso aqui. Mas a integral existe. Então, como é que eu faço? Uma maneira de fazer é calcular a partir dessa fórmula aqui. Eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para calcular isso aí. A ideia é o seguinte, vou começar aqui do outro lado. Então, vai ser a integral de exponencial de x ao quadrado dx, de 0 até 1,2, quando n for igual a 6. O n aqui, no caso, é o total de partições. É o total aqui de partições. Qual que é a história, então? A gente vai construir uma tabela aqui. A gente vai construir uma tabela aqui. Nessa tabela acontece o seguinte, a gente vai ter o xi aqui, e aqui a gente vai ter o f de xi. O primeiro valor que eu tenho aqui é 0. Agora, de quanto em quanto eu vou galgar os demais valores aqui? Você faz assim, você pega o valor de b menos o valor de a sobre o n, que é o total aqui de partições que eu vou ter. Então, se você fizer a seguinte conta, 1,2 menos 0 dividido por 6, vai dar 1,2 por 6, que é 0,2. Isso aqui é o incremento que eu vou ter a cada item que eu vou colocar aqui. Então, se eu vou começar com 0, que é o primeiro valor, o segundo vai ser o quê? 0,2. O outro, 0,4, 0,6, 0,8, 1. E o último aqui, 1,2. Então, a gente acaba tendo aqui todos os valores. Se eu tivesse, em vez de pegar uma partição, se eu tivesse pegado 12, então eu ia galgar isso aqui em quê? De 0,1 em 0,1. Então, quer dizer que isso aqui ficaria... teria mais valores, porém teria intervalos menores. Aí a precisão da sua integral ficaria mais precisa. Mas por enquanto, para efeito de exercício, vamos fazer assim. Agora, o que é o f de x? A função f de x nossa, ela é igual à exponencial de x ao quadrado. Então o que eu vou calcular aqui vai ser o seguinte, o primeiro valor vai ser o f de 0. Fica exponencial de 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 1, exponencial de 0 ao quadrado é 0, exponencial de 0 é 1. O outro valor aqui vai ser o f de 0,2. Aí fica exponencial de 0,2 ao quadrado. Aqui vou ter que ter mais um espaço aqui.
Novamente, vamos pegar aqui o Cássio, pedir uma ajuda ao Cássio aqui. Então fica assim, ponto, fica exponencial. Então eu usei no caso o shift aqui, exponencial amarela. Eu posso colocar aqui o seguinte, ponto 2, né, ou 0,2, elevado ao quadrado aqui. E fechar aqui. E apertar o igual. Aí deu 1,0408. Eu vou aproximar sempre com 4 casas decimais. O outro valor aqui, no caso, é quem? É o 4, né? Falta o 4. Então vai dar isso aqui. O outro valor aqui é o 6. Então vai dar isso aqui, ó. O outro valor aqui é o 8. Então vai dar isso aqui. O outro valor aqui é o 1. Que dá 2,71. Outro 2. E o último valor aqui é o 1,2. Aperto igual aqui, vai dar 4,2206. Percebam só que aqui teve um incremento de 0,2, no entanto o valor aqui quase dobrou. Então, de fato, isso é uma coisa que acontece porque a função exponencial, como o próprio nome diz, ela cresce exponencialmente, então ela cresce muito rápido. Tá? Então, se eu precisasse de uma coisa mais próxima aqui, eu teria que usar partições cada vez menores. Quanto menor é a partição, mais próximo eu chego. Ah, mas dá trabalho essa partição menor. Dá, mas aí, menino, você pode pegar e utilizar o quê? O Excel. É possível você pegar numa célula, colocar aqui os valores e pedir para particionar isso aqui, pegar 1000 células, por exemplo, e calcular os valores correspondentes aqui. Ele faz de uma vez isso aí para você. É só saber um pouquinho de Excel que a coisa funciona. Beleza. Eu queria que vocês percebessem que pela fórmula aqui, vou escrever ela aqui novamente que eu acho que convém, da regra do trapézio, já acaba tendo aqui um f de x0, mais um 2f de x1, mais um 2f aqui do xn, mais n menos 1, desculpa, mais o f aqui de xn. Moral da história. Os valores intermediários aqui, cada um deles é multiplicado por 2. Os dos extremos não são multiplicados por 2. Ou seja, os extremos aqui seria esse 1 e esse 4,22 aqui. Então, esses aqui vão ficar como estão. Os demais aqui, eu vou pegar cada um deles e vou multiplicar por 2. Então, fica assim, fica 2 vezes 1,0408, que dá isso aqui. Depois, aqui eu vou colocar então 1,1735, que dá isso aqui. Depois 1,4333, que dá isso aqui. Depois aqui 1,8964, que dá isso aqui. Depois 7182, que dá isso aqui. E esse primeiro e esse último aqui a gente só pega e repete. Então, esses termos aqui do meio foram multiplicados por 2. Tá? Beleza, aí qual que é a sequência aqui do exercício? A gente vai ter que pegar, substituir aqui e finalizar a conta, basicamente. Ó, B menos A, o B nosso é 1,2, o A nosso é 0. O N nosso foi 6, porque o total de partições foram 6 partições. E aqui eu vou pegar e vou ver quanto que dá essa soma aqui. Novamente, lança a mão da calculadora aqui. 1 mais 2,0816. 2,347. 0,8666. Mais 3,7928. Mais 3,4. 3,4364.
mais 4,2206. Bom que dá para conferir aqui se o valor está correto. Opa, temos um problema aqui para resolver. Esse valor aqui, então menos que esse, não pode, obviamente. Então aqui é 2,7118, 2,2 vezes 2. Ok. Esse valor aqui, na verdade, está errado. Voltando aqui, então, vamos lá. Vamos ver agora quanto que vai dar isso aqui. 2,0816, 2,347, esse 2,866, mais, faltou um 6 aqui, mais 3,72928, 0,4364 mais 4,2206. Deu um valor bem grande aqui, a gente vai conferir se realmente é isso aqui. Vocês também façam aí quando vocês estiverem vendo esse vídeo. E se tiver algum detalhezinho, algum errinho, vocês me comunicam, tá? Eu esqueci de somar 1 aqui na frente, né? Espera aí. Na verdade aqui vai dar 21. Isso aí. Agora eu pego esse valor aqui, multiplico ele por 1,2 e divido por 6. Logo, essa conta aqui deu 4,349. A ideia do exercício é essa ideia aí. Se eventualmente tiver algum erro aritmético, vocês me falam depois, acredito que não tenha.